Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês a tampa do vaso do jogo de banheiro Petúnia. Essa aqui é a terceira peça do nosso jogo. As outras duas videoaulas já estão disponíveis no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar também todas as informações da nossa peça, tá bom? A nossa peça, gente, ficou pesando 332 gramas. Ficou medindo 50 centímetros de comprimento por 45 de largura. Do fio vermelho, eu utilizei 255 gramas e 107 gramas do fio cru. Só lembrando, gente, que os materiais são todos fio 6, tá? Vou utilizar a agulha 3,5. E antes de começar o nosso trabalho, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma das novidades, ok? Então agora vamos dar início aqui no nosso trabalho. Então, vou continuar trabalhando aqui com o fio vermelho 6 e agulha 3,5. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou fazer, gente, um cordão com 46 correntes. Vou fazer aqui meu cordão de 46 correntes e já volto com você. Fiz aqui, então, as 46 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou contar aqui de trás pra frente, 1, 2, 3 e 4. Na quarta corrente, faço ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final. Quando eu chegar lá no final, eu vou ter o total de 44 pontos altos, e aí eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final, e aí eu tenho o total de 44 pontos altos. Vou subir uma, duas correntes, viro meu trabalho, e vou começar a fazer os pontos altos cruzados. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço ponto alto. No próximo, faço ponto alto. Laço o fio, volto aqui atrás e faço meu ponto alto cruzado. Laço o fio, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço ponto alto. No próximo ponto alto, laço o fio, volto aqui no ponto que a gente pulou e faço ponto alto cruzado. Para quem já fez as outras duas peças, gente, é muito mais tranquilo, porque já entendeu como que funciona aqui essa parte. Então, é só continuar até chegar lá no final. Pulo o primeiro ponto, fiz no segundo ponto alto, no terceiro ponto alto, laço o fio, volto aqui atrás e faço ponto alto cruzado. Vou fazer isso aqui até chegar lá no final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no final, vou retornar com você. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Fiz aqui, então, meu último bloquinho. E aqui onde eu tenho as minhas duas correntes, em cima da segunda corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui vai ser o nosso primeiro aumento. Gente, nós sempre vamos fazer aumento e diminuições apenas de um lado. Aqui desse lado sempre vai ser reto, tá? Sempre ponto alto aqui, um ponto alto em cima da corrente, das duas correntes. E quando for iniciar a carreira, vamos fazer 2 correntes normalmente em cima do ponto alto, tá bom? O aumento é apenas desse lado, eu vou explicando sempre pra vocês. Então, agora eu subo 2 correntes, viro meu trabalho. Como esse aqui é o nosso lado do aumento, eu vou colocar mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar, ó. No mesmo lugar que a gente subiu as 2 correntes. E nesse ponto alto que eu tenho sozinho aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Agora, eu laço o fio, pulo o primeiro ponto. Aqui é a parte do que a gente faz os bloquinhos de ponto alto cruzado. Então, eu pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço ponto alto. No próximo, ponto alto, laço o fio, volto aqui no ponto que a gente pulou e faço ponto alto cruzado. Laço o fio, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço ponto alto. No próximo ponto, ponto alto, laço o fio. Volto aqui e faço ponto alto cruzado no ponto que a gente pulou. Vou seguir isso aqui até chegar no final da carreira. Quando eu estiver aqui no final, eu retorno com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui então o último bloquinho. E aqui onde eu tenho as 2 correntes, vou fazer um ponto alto sobre elas. Vou subir uma, 2 correntes e vou voltar trabalhando aí os nossos pontos cruzados. Pulo aqui o primeiro ponto, vou no segundo, faço ponto alto. No próximo, ponto alto, laço o fio, volto aqui no ponto que a gente pulou e faço ponto alto cruzado. Vou seguir trabalhando, então, a carreira normal, até a gente chegar aqui no final. Depois que você fizer aqui o último bloquinho, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final, ó, fiz aqui o último bloquinho.
E aqui eu tenho 3 pontos altos, ó, contando com as duas correntes. Eu vou fazer novamente 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Aqui nas duas correntes, um ponto alto também. Subo uma, 2 correntes, vou virar o meu trabalho. Vou pular aqui este primeiro ponto, vou no segundo e aqui vou colocar o meu aumento. Vou fazer 2 pontos aqui. 2, volto aqui no ponto que a gente pulou e faço aqui o ponto alto cruzado. Então, esse daqui é o nosso último aumento, tá bom? A partir daqui, nós vamos fazer carreiras sem aumentos. Eu vou passar pra você a quantidade certinho, tá? Então, eu vou continuar até chegar lá no final. Quando eu estiver lá no final, eu retorno com você. Só lembrando que a gente vai continuar trabalhando normalmente aqui, tá? Então, já eu volto com você. Cheguei aqui no final, fiz então aqui o último bloquinho e sobre a minha segunda corrente aqui, vou fazer um ponto alto. Então, agora eu vou passar pra você a quantidade de carreiras que a gente vai fazer, porque a partir de agora não vai ter mais nenhum aumento, tá? Vai ser apenas ponto sobre ponto. E não se esqueçam, gente, de manter sempre aqui o ponto alto sozinho que tem aqui desse lado e um aqui desse lado, ó, tá vendo? Então, ó, pra que você não se perca, se você tiver aí um marcador, ó, pegue o seu marcador e coloque aqui na quinta carreira, ó. Essa é a nossa quinta carreira contando com essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, agora você vai fazer o total de 17 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 17 carreiras e aí eu vou retornar com você. Só lembrando que é 17 carreiras sem aumentos, sem contar essas aqui, tá bom? Então, já eu volto. Eu já fiz aqui as 17 carreiras que eu havia falado pra vocês, sem nenhum aumento. Agora, nós vamos iniciar as 5 carreiras de diminuições, tá? Contando com as 17 carreiras que eu fiz aqui, gente, eu tenho um total de 22 carreiras, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui o meu trabalho e vou continuar. Faço 1, 2 correntes, viro a peça. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. Aqui nós não vamos fazer os nossos pontos cruzados, tá? Pelo menos nessa parte aqui, ó. Então, no próximo, faço o ponto alto. No próximo, ponto alto. Nós vamos contar como se aqui já fosse uma diminuição, tá? Esses 2 pontos aqui, ó, as 2 correntes e esse ponto já são um ponto só, tá bom? A partir daqui, eu vou voltar a trabalhar, então, os pontos cruzados. Pulo o primeiro, vou no segundo, faço o ponto alto. No próximo, ponto alto. Faço ponto cruzado e vou seguir isso aqui até chegar lá no final da carreira. Quando eu estiver lá no final da carreira, eu vou voltar trabalhando normalmente, igual a gente trabalhou aqui nessas carreiras aqui, ó. Pra voltar, gente, vai ser normal, tá? Você vai subir as 2 correntes e volta. Já que esse lado aqui, nós não trabalhamos aumento desse lado. Então, você vai voltar normalmente. E aí, quando você voltar, que você estiver aqui nessa parte, eu vou retornar com você. Então, eu vou seguir até no final, vou voltar a próxima carreira, retornando aqui o trabalho. E quando eu estiver aqui, eu volto com você. Fiz aqui o que eu falei pra você, ó. Eu fui com uma carreira e voltei aqui na outra. Então, aqui, essa aqui é a nossa segunda carreira de diminuição. Eu vou pegar aqui um marcador, gente, e vou colocar ali, ó, só pra mim saber qual carreira de aumento, de diminuição que a gente tá? Então, eu vou contar aqui 1, 2 e 3, que essa aqui é a nossa segunda carreira de diminuição. Vou colocar aqui nessa terceira carreira pra mim saber qual que é a nossa primeira carreira de diminuição, que é essa aqui. Aqui eu vou fechar junto com vocês, ó. Fiz aqui o último bloquinho de ponto cruzado, venho no primeiro ponto, faço ponto alto. No segundo ponto, gente, eu laço o fio, entro aqui, passo 2 laçadas, deixo 2 na agulha, laço o fio e venho aqui, ó, em cima do último ponto alto, puxo aqui a laçada, passo 2, laço o fio, passo as 3 de uma vez. Agora, eu subo 1, 2 correntes, viro o meu trabalho e vou vir aqui nesse ponto que a gente tem aqui, ó, que agora nós fechamos esses 2 juntos, tá bom? Venho aqui e faço ponto alto. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, vou no segundo, faço ponto alto. Nesse bloquinho aqui, vou trabalhar meu ponto cruzado.
Laço o fio, volto aqui, faço ponto cruzado. E vou seguir a carreira até chegar lá no final. Normalmente, tá? Fazendo lá o ponto alto sobre as duas correntes. E aí, você vai subir duas correntes, vai virar e voltar. Quando você voltar, que você tiver aqui, eu vou retornar com você pra gente fechar aqui essa parte juntos novamente. Então, eu já retornei com a carreira e tô aqui na parte da diminuição novamente. Fiz aqui o último bloquinho, ó. Vou até mostrar pra você aqui, ó, que esse bloquinho que a gente fez aqui, ó, ele vem, ó, desde aqui do início, ó, tá vendo? Esse bloquinho a gente mantém. O que a gente vai tirar é simplesmente essa parte aqui que a gente fez, aumentou essa parte desse bloquinho. Então, a gente vai tirar ele. Então, eu fiz o último bloquinho, tenho aqui 2 pontos, o ponto alto e a corrente. Laço o fio, venho aqui no ponto alto, puxo a laçada, passo 2, deixo 2 na agulha, laço o fio, venho aqui nas 2 correntes, puxo a laçada, laço, passo 2, tenho 3 na agulha, passo todas de uma vez. E aí, eu subo 1, 2 correntes, laço o fio, venho aqui no primeiro ponto que a gente tem, da parte... Aliás, perdão, não trabalho nele, tá? Eu pulo ele, laço o fio, pulo ele, venho no segundo, faço ponto alto. No próximo ponto alto, laço o fio, volto aqui no ponto que a gente pulou e faço ponto cruzado. E aí, eu vou seguir até chegar lá no final da carreira, trabalhando normalmente. Quando a gente estiver lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Bom, meninas, eu cheguei no final da carreira e aí eu peguei aqui a minha tampa do vaso pra mostrar pra vocês mais ou menos aí como que vai ficar, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, vai ficar desse jeito, ok? Então, vamos continuar. Então, aqui mesmo onde eu tô, faço uma corrente. Vou fazer um ponto baixo bem em cima desse último ponto alto que a gente tem aqui, ó. Nesse mesmo ponto. Faço uma corrente. E aqui na lateral desse mesmo ponto, faço mais 2 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar a parte dos bloquinhos. Faço uma corrente, pulo o próximo ponto lateral, vou no segundo. Faço aqui, então, o bloquinho. 3 pontos altos. Corrente. Pulo aqui, laço o fio, pulo o próximo ponto lateral, vou no seguinte, faço o bloquinho. Vou fazer isso até chegar lá na parte da nossa quina. Quando eu estiver lá na quina, eu vou retornar com você, ó. Quando a gente estiver aqui, eu retorno juntas. Fiz aqui, então, o último bloquinho e estamos aqui na parte da quina. Faço aqui a corrente, venho aqui no ponto lateral, faço 3 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntes, venho aqui em cima desse mesmo ponto e faço ponto alto. Faço o segundo no próximo ponto, tá? No próximo ponto, faço o terceiro. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou no segundo e volto a trabalhar, então, os meus bloquinhos. Um ponto alto para cada ponto de base. Você vai fazer os seus bloquinhos aí, separados por uma corrente, até você chegar no último bloquinho que a gente vai fazer aqui, ó. Aí, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, o último bloquinho. Faço uma corrente, laço o fio e venho aqui, gente, ó, onde eu tenho esses 2 pontos altos aqui, eles estão praticamente na mesma corrente. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente e eu vou cortar o meu fio e vou pegar o fio cru. Peguei aqui meu fio cru, vou laçar o fio. Venho aqui, ó, onde a gente tem o primeiro ponto alto do nosso bloquinho e vou fazer ponto alto em cima dele. Aliás, estou prendendo no lugar errado. Vou prender na corrente em cima do ponto baixo. Laço o fio. Venho direto aqui onde eu tenho a minha corrente. E vou trabalhar, então, o bloquinho. Vou trabalhar os bloquinhos, gente, de 3 pontos altos, uma corrente, até chegar lá na parte da nossa quina. Quando eu estiver lá na parte da quina aqui, ó, eu vou retornar com você. Fiz aqui o último bloquinho, cheguei aqui na parte daqui onde eu falei pra você. Faço agora 1, 2, 3 correntes, laço o fio, venho aqui onde eu tenho as 3 correntes, laço o fio,
puxo a laçada, laço e passo tudo de uma vez, gente. Aqui nós vamos ter meio ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes, venho aqui no próximo espacinho de uma corrente e volto a trabalhar os bloquinhos. Separados aí por uma corrente. Vou trabalhar os bloquinhos até a gente chegar aqui, ó, nesse último espacinho aqui que a gente tem entre um bloquinho e o outro, na última corrente. Já já eu volto com você. Fiz aqui, então, o último bloquinho, agora eu laço o fio, venho em cima aqui do último ponto alto que a gente tem aqui do bloquinho de 3 da carreira anterior, ó, nesse terceiro, laço o fio e faço ponto alto sobre ele. Faço uma corrente, e aí eu vou cortar o meu fio. E aí, eu vou pegar o fio vermelho novamente, tá bom? Eu vou esconder aqui essa ponta, e aí eu vou retornar com você. Peguei aqui meu fio vermelho. Laço o fio na agulha, seguro a ponta, venho aqui, ó, pulo esse ponto alto que a gente tem sozinho, venho aqui no primeiro ponto alto aqui do nosso bloquinho, coloco a minha agulha, faço ponto alto nele, laço, venho aqui no primeiro espacinho, vou fazer aqui o meu bloquinho. Vou trabalhar os bloquinhos, gente, até você chegar aqui no último espacinho de uma corrente, antes aqui dessas 3, tá bom? E aí, eu retorno com você. Cheguei aqui onde eu te falei, fiz aqui o último bloquinho, faço uma corrente, venho aqui onde eu tenho as 3 correntes, faço 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui na próxima alcinha 3 correntes, faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço uma corrente, vou voltar a trabalhar os meus bloquinhos, até eu chegar aqui no último espacinho de uma corrente, e aí eu retorno com você. Estou aqui, então, no meu penúltimo bloquinho, faço a minha corrente, faço aqui o último bloquinho, com 3 pontos altos, laço o fio, venho direto aqui no terceiro ponto aqui do meu bloquinho e faço ponto alto sobre ele. Faço uma corrente, corto o meu fio, e aí eu vou pegar aqui o fio cru. Peguei aqui o fio cru, laço o fio, venho aqui no trabalho, pulo o primeiro ponto alto, vou aqui nesse primeiro do bloquinho, faço ponto alto. Laço o fio, venho direto no primeiro espacinho de uma corrente, vou trabalhar meu bloquinho. Essa carreira aqui, gente, vai ser toda bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente, tá? Em todos os lugares que a gente tiver uma corrente, a gente vai fazer o bloquinho com 3 pontos altos. Uma corrente, inclusive aqui, ó. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Um bloquinho aqui, um bloquinho aqui, um bloquinho aqui e aqui, ó. Ok? Então, eu vou fazer aqui, aí quando tiver aqui no último espacinho de uma corrente, eu vou retornar com você. Cheguei aqui, então, fiz o último bloquinho aqui na última correntinha de espaço que eu tenho. Agora, eu laço o fio, venho aqui no terceiro ponto do bloquinho anterior e faço ponto alto. E aí, eu faço uma corrente, vou cortar o fio, agora eu vou trabalhar aqui com o fio vermelho novamente. Vou pegar aqui o meu fio e já volto. Peguei aqui, então, meu fio vermelho. Laço aqui o fio, venho aqui no meu trabalho, aqui do outro lado já, tá, gente? Venho aqui no primeiro ponto alto que eu tenho, depois desse ponto alto sozinho, e vou fazer ponto alto sobre ele. Laço o fio, venho aqui no primeiro espacinho da corrente, faço o bloquinho. Tô fazendo aqui, então, o meu primeiro bloquinho. Eu vou fazer, gente, o total de 12 bloquinhos, tá? Normal, igual eu tô fazendo nas outras carreiras. E aí, eu vou retornar com você pra gente fazer a parte da curva juntas, tá bom? Então, já já eu volto com você. Vou fazer os 12, tá? Tô aqui no segundo. Então, vou fazer os 12 e já volto. Fiz aqui, então, meus 12 bloquinhos. Esse aqui é o bloquinho de número 12. Faço aqui agora 1, 2, 3 correntes. Eu não vou trabalhar aqui nessa corrente que eu tenho aqui, ó. Nesse espacinho. Vou vir direto aqui nesse bloquinho, no ponto alto que eu tenho aqui no meio do bloquinho, vou fazer ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes.
laço o fio, pulo aqui esse espacinho de uma corrente, vou no próximo espacinho e faço o meu bloquinho. Faço uma corrente e agora eu vou continuar trabalhando os meus bloquinhos normalmente, tá? Todos separados aí por uma corrente. Quando você estiver aqui no último espacinho de uma corrente, eu vou retornar com você. Então, já fiz aqui o último bloquinho. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui na lateral do ponto que eu tenho aqui, ó, na cor cru, e vou fazer 3 pontos altos. Eu vou trabalhar bloquinhos aqui nessa lateral também. Faço uma corrente, pulo aqui esse... Minto, gente, eu não vou pular aqui, tá? Faço uma corrente, venho aqui nesse ponto lateral e faço 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui na lateral desse e faço 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos na lateral desse daqui. Uma corrente. E agora sim, nós vamos pular aqui essa parte aqui, ó. E vou vir aqui no segundo ponto lateral e vou fazer meu bloquinho. Às vezes a gente confunde. Faço uma corrente, pulo aqui esse ponto lateral, vou no segundo e faço o meu bloquinho. Vou fazer isso aqui, gente, até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, tá bom, ó? Vou até mostrar certinho aqui. Então, até você chegar aqui nesse último ponto lateral. E aí, eu vou retornar com você. Cheguei aqui do outro lado, ó. Fiz aqui o último bloquinho. Agora, eu laço o fio. Aliás, faço uma corrente. Faço a corrente e venho aqui, ó. Aqui a gente não vai conseguir colocar 3 pontos altos. A gente vai colocar apenas um. Faço uma corrente e eu vou cortar o meu fio. Agora, eu vou trabalhar com o fio na cor cru. Peguei aqui o meu fio cru, ó. Vou mostrar pra você, ó, como que tá ficando aqui a minha peça, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá ficando dessa forma. Não tá bem retinho aqui nessa quina, ó, mas depois a gente vai conseguir arrumar, tá? Agora, nós não vamos trabalhar a carreira igual nós estávamos trabalhando, que passava aqui pro outro lado. A gente vai trabalhar em partes separadas. Vamos trabalhar aqui e depois a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, eu peguei aqui o fio cru, vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó. Depois aqui desse ponto baixíssimo, a gente tem o primeiro bloquinho aqui desse lado. Vou vir no primeiro ponto desse bloquinho, vou fazer ponto alto nele. Laço o fio, venho aqui no primeiro espacinho de uma corrente e vou fazer o meu bloquinho. Vamos lá, que meu fio deu uma desfiada legal aqui. Faço uma corrente, vou fazer os bloquinhos, gente, até completar aqui o total de 7. Como eu tava dizendo, então, eu vou fazer 7 bloquinhos. Esse é o primeiro, ó, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer, então, 7 e aí vou voltar com você. Fiz aqui, então, os 7 bloquinhos. Agora, depois do 7º, eu só laço o fio e venho aqui no terceiro ponto do bloquinho anterior, ó, e faço ponto alto sobre ele. Faço uma corrente, vou cortar o fio. Agora, a gente vai trabalhar ali do outro lado. Então, eu laço aqui o meu fio cru, já vou trabalhar aqui desse lado. Venho aqui no primeiro ponto alto que eu tenho, depois do ponto alto sozinho, e vou fazer ponto alto sobre ele. Laço o fio, venho aqui no primeiro espacinho de uma corrente, vou trabalhar o meu bloquinho. Vou trabalhar os bloquinhos separados por uma corrente, até chegar aqui no último espacinho de uma corrente, ó. Esse aqui é o último espacinho antes das 3 correntes. Então, quando eu tiver aqui, eu vou retornar com você. Cheguei aqui, então, no último espacinho aqui de uma corrente, fiz o bloquinho, agora eu laço o fio sem fazer corrente, tá? E venho aqui, ó, nesse terceiro ponto que eu tenho aqui do bloquinho anterior, e vou fazer ponto alto nele. Faço uma corrente, vou cortar o meu fio, e agora nós vamos trabalhar na cor vermelha novamente. Já vou esconder essas pontas aqui em cima, e aí eu já volto com você. Peguei aqui o meu fio vermelho, vou laçar o fio. Vou vir aqui no primeiro ponto alto que a gente tem depois do ponto alto sozinho.
e vou fazer ponto alto sobre ele. Laço o fio, venho no primeiro espacinho de uma corrente, vou trabalhar meu bloquinho. Vou trabalhar os bloquinhos até chegar aqui no último espacinho de uma corrente que eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar o lado que eu tô, tá, gente? É o lado maior, tá bom? Então, quando eu tiver aqui no último espacinho de uma corrente, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, o último bloquinho. Agora, eu laço o fio, venho aqui nesse terceiro ponto do bloquinho anterior e faço ponto alto, faço uma corrente, vou cortar o meu fio e nós vamos trabalhar ali do outro lado a parte vermelha. Vou pegar aqui, já vou laçar o fio aqui, depois eu escondo as pontas. Então, eu venho aqui na parte menor, ó, laço o fio, venho aqui nesse primeiro ponto alto que eu tenho depois aqui do ponto alto sozinho, faço ponto alto sobre ele. Laço o fio, venho no primeiro espacinho de uma corrente e vou trabalhar o bloquinho. Eu vou fazer aqui, então, os bloquinhos até chegar aqui nesse último espacinho de uma corrente e eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, o último bloquinho. Agora, eu laço o fio, venho direto aqui onde eu tenho o último ponto alto do bloquinho da carreira anterior, faço ponto alto. Faço uma corrente, vou cortar o meu fio e agora nós vamos trabalhar com o fio cru novamente. Eu vou esconder todas essas pontas e eu retorno com você. Peguei aqui, então, meu fio na cor cru, laço o fio, vou vir aqui na minha peça, ó. Vou começar aqui no primeiro ponto alto que a gente tem, depois aqui do ponto alto sozinho, primeiro aqui do bloquinho, faço ponto alto. Venho para o próximo espacinho de uma corrente, faço o meu bloquinho. Vou seguir fazendo os bloquinhos até a gente chegar aqui, ó, no último espacinho de uma corrente, já volto com você. Cheguei aqui, então, no último espacinho de uma corrente, fiz o bloquinho, agora eu faço uma corrente e vou descer trabalhando aqui, ó, na lateral desses pontos. Trabalhando o bloquinho, tá? Corrente, no próximo ponto lateral, faço o meu bloquinho. Faço uma corrente, e aqui onde eu tenho aqui as 3 correntes, eu vou laçar 2 vezes o fio que nós vamos fazer ponto alto duplo. Laço novamente 2 vezes, mais um ponto alto duplo. Faço uma corrente, 2 pontos altos duplos, no mesmo lugar. Faço uma corrente, laço 2 vezes, aqui na próxima alcinha de 3 correntes, a mesma coisa. Uma corrente, mais 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. Faço uma corrente, venho aqui no próximo ponto lateral, vou trabalhar os bloquinhos agora. Uma corrente, trabalho um bloquinho aqui nessa lateral. Uma corrente e vou seguir fazendo aqui os meus bloquinhos até chegar aqui no último espacinho de uma corrente. E aí eu vou retornar com você. Cheguei aqui onde eu falei pra você, fiz o último bloquinho, agora eu laço o fio, venho aqui no último ponto alto aqui dos 3 do bloquinho anterior, faço ponto alto, faço uma corrente, vou cortar o meu fio e agora a gente vai dar início aí ao acabamento da nossa peça. Eu vou esconder aqui essa ponta e aí eu já volto com você com o fio vermelho. Peguei aqui o fio vermelho, laço o fio, seguro aqui a ponta. Vou começar bem aqui, gente, ó, aonde a gente tem aqui o ponto alto, depois do ponto alto sozinho, primeiro aqui do bloquinho. Vou fazer ponto alto. Para cada ponto de base que a gente tem aqui dos bloquinhos, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. E na parte onde eu tenho a minha corrente, vou fazer um ponto alto na corrente também. Vou fazer isso aqui, ó, até a gente chegar aqui, ó,
Até a gente chegar nessa parte aqui, no último bloquinho que a gente tem na cor cru, ok? A mesma coisa vai ser aqui, gente, ó, um ponto alto aqui, onde a gente tem a corrente, um ponto alto aqui, tá bom? E aí, quando eu estiver aqui no último bloquinho, eu vou retornar com você pra gente fazer aqui essa parte aqui juntos. Então, já eu volto. Então, trabalhei aqui os 3 pontos altos aqui no último bloquinho. E agora, aqui no ponto lateral, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto lateral, 2 pontos altos. No próximo aqui, vou fazer 3 pontos altos. Aqui, vou fazer 2 pontos altos. E agora, gente, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui dos bloquinhos. E na corrente, eu vou colocar um ponto alto. Na corrente, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso até eu chegar aqui, ó, no último bloquinho. Quando eu tiver aqui, eu retorno com você. Cheguei aqui onde eu falei pra você, ó. Então, aqui onde a gente tem aqui uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. E bem aqui em cima desse ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto nesse mesmo ponto. Na lateral desse mesmo ponto, vou colocar 2 pontos altos. E vou seguir agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base que a gente tem aqui nessa parte. Quando você tiver aqui, ó, quando você fizer aqui o último bloquinho de pontos altos, eu vou retornar com você. Peguei aqui o fio vermelho, laço o fio, seguro aqui a ponta. Vou começar bem aqui, gente, ó, aonde a gente tem aqui o ponto alto, depois do ponto alto sozinho, primeiro aqui do bloquinho. Vou fazer ponto alto. Para cada ponto de base que a gente tem aqui dos bloquinhos, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. E na parte onde eu tenho a minha corrente, vou fazer um ponto alto na corrente também. Vou fazer isso aqui, ó, até a gente chegar aqui, ó. Até a gente chegar nessa parte aqui, no último bloquinho que a gente tem na cor cru, ok? A mesma coisa vai ser aqui, gente, ó, um ponto alto aqui, onde a gente tem a corrente, um ponto alto. Ponto alto aqui, tá bom? E aí, quando eu estiver aqui no último bloquinho, eu vou retornar com você pra gente fazer aqui essa parte aqui juntos. Então, já eu volto. Então, trabalhei aqui os 3 pontos altos aqui no último bloquinho. E agora, aqui no ponto lateral, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto lateral, 2 pontos altos. No próximo aqui, vou fazer 3 pontos altos. Aqui, vou fazer 2 pontos altos. E agora, gente, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui dos bloquinhos. E na corrente, eu vou colocar um ponto alto. Na corrente, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso até eu chegar aqui, ó, no último bloquinho. Quando eu tiver aqui, eu retorno com você. Cheguei aqui onde eu falei pra você, ó. Então, aqui onde a gente tem aqui uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. E bem aqui em cima desse ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto nesse mesmo ponto. Na lateral desse mesmo ponto, vou colocar 2 pontos altos. E vou seguir agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base que a gente tem aqui nessa parte. Quando você tiver aqui, ó, quando você fizer aqui o último bloquinho de pontos altos, eu vou retornar com você.
Então, eu cheguei aqui na parte da quina do trabalho, onde tem as 3 correntes, fiz aqui o ponto baixo, não vai precisar fazer nenhuma adaptação, tá? Vou vir direto aqui nas 2 correntes e vou fazer o meu leque aqui na parte da quina com 3 pontos altos e 2 picôs. Subo 1, 2, 3 correntes. Então, eu cheguei aqui na parte da quina do trabalho, onde tem as 3 correntes, fiz aqui o ponto baixo, não vai precisar fazer nenhuma adaptação, tá? Vou vir direto aqui nas 2 correntes e vou fazer o meu leque aqui na parte da quina com 3 pontos altos e 2 picôs. Subo 1, 2, 3 correntes, faço o meu picô, novamente 3 correntes, faço o picô. Torno a colocar 3 pontos altos no mesmo lugar. E aí, você vai continuar fazendo aí, então, o seu bico. Pulo 1, 2 pontos de base no terceiro ponto baixo. Laço o fio, pulo 1, 2 pontos de base no terceiro, vou fazer o meu leque. Você vai repetir essa mesma quina aqui que a gente acabou de fazer, ó. Porque esse aqui faz parte da quina do nosso trabalho. Você vai repetir a quina aqui também, ó. Onde a gente tem as 2 correntes aqui nessa parte, tá bom? 3 pontos altos, 2 picôs, 3 pontos altos. E vai continuar trabalhando exatamente da mesma forma que a gente tá trabalhando. Tá ok? Quando chegar aqui no final da carreira, eu vou voltar com você pra gente finalizar e iniciar aí a nossa parte do encaixe do vaso. Então, já já eu volto com você. Cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui a quina desse outro lado, e eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez. Faço uma corrente, vou cortar o meu fio e a gente vai dar início aí na parte da tela do encaixe do vaso. Eu vou esconder todas essas pontas de fios e aí eu vou retornar com você pra gente fazer o encaixe. Então, eu já escondi aqui, ó, todas as pontas dos meus fios e agora a gente vai fazer o nosso encaixe. A minha peça tá do lado direito, eu vou virar para o lado avesso e com essa lateral aqui voltada pra mim, tá bom? Pego aqui o meu fio, vou fazer aqui a laçadinha inicial. Nós vamos trabalhar sobre essa carreira aqui de pontos altos fechados. Eu vou fazer aquela teia convencional, tá bom? Acho que a maioria já deve conhecer. Vou trabalhar mais ou menos na direção desse terceiro bloquinho que a gente tem aqui, ó. 1, 2 e 3. Vou vir aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui ponto baixo. Prendendo aqui, então, o meu fio. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, eu coloco a minha agulha e faço ponto baixo. Se você achar que precisa pular mais que 6 pontos, aí você vê, tá? Que depende muito da tensão do ponto da pessoa. Porque não pode ficar nem folgado e nem apertado demais, tá bom? Ficar repuxado. Vou subir novamente 7 correntes, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, coloco a minha agulha aqui e vou fazer ponto baixo. Gente, eu troquei minha agulha porque minha outra quebrou. E trabalhar com agulha nova parece que a gente tá com a mão esquerda, né? Então, novamente, eu vou subir as 7 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular novamente 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali na parte da curva, e no sétimo ponto, faço ponto baixo. Na parte da curva, pode ser que você tenha que pular menos pontos, tá bom? E aí, você vai ver aqui a quantidade que precisar pular, você pula. Pra não ficar, como eu já falei, nem repuxado e nem folgado demais. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer até chegar ali na parte da nossa curva pra mim dar um exemplo pra vocês, tá bom? Tô aqui na parte da curva, ó. E aqui tá ficando meio folgadinho, tá vendo? Então, agora aqui eu vou pular 7 pontos ao invés de pular 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no ponto de número 8, vou colocar minha agulha e vou fazer meu ponto baixo. Vou pegar as 2 alcinhas, gente. Ó.
E aí vai ficando dessa forma, tá? Você vai dar a volta até chegar mais ou menos na mesma direção aqui desse outro lado, ó. Como eu tava falando, você vai seguir fazendo aí essas alcinhas, tá bom? E aí, quando você tiver mais ou menos na mesma direção aqui, ó, desse outro lado, onde a gente iniciou aqui, ó, você pode se orientar por esse mesmo bloquinho aqui, ó. Você vai olhar na carreira que ele tá na mesma direção, ó, e vai seguir, ó, que é mais ou menos aqui. Tá vendo? Pra você não se confundir, não ficar torto, tá bom? Então, eu vou continuar o meu aqui, e aí, quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto com você. Cheguei aqui, então, ó, no final, na mesma direção, mais ou menos. Eu vou até esticar o fio aqui pra você ver, ó. Olha aqui, meninas, ó. Tá na mesma direção. Agora, eu vou subir 3 correntes que fazem a vez aí do nosso ponto alto. 2 e 3. Vou fazer 6 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viro aqui o trabalho e em cima do ponto baixo que a gente tem, ó, vamos fazer um ponto alto. Faço 6 correntes. E em cima do ponto baixo, ponto alto. Você vai fazer isso aqui até chegar lá no final da carreira. Chegou no final da carreira, você vai subir 3 correntes e vai voltar novamente trabalhando aí ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Vai repetir a mesma coisa, 6 correntes, faço ponto alto sobre ponto alto. Só lembrando que chegou aqui, ó, você vai subir 3 correntes que fazem a vez do ponto alto e sobe mais 6 correntes, ok? Pra dar quantidade aí de separação, porque são 2 carreiras da mesma quantidade. Tô fazendo a primeira com 6, a próxima vai ser com 6 também. Então, vou fazer isso e já volto com você. Fiz aqui, então, as 2 carreiras de 6 correntes que eu havia falado pra você. Agora, eu vou subir 3 correntes e vou fazer 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras com 5 correntes de separação e ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou ir e aí eu vou retornar novamente, repetindo a mesma coisa, tá? Depois que eu fizer, então, as minhas 2 carreiras de 5 correntes, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, as 2 carreiras com 5 correntes de separação, vou subir 3 correntes. Vou fazer agora 4 correntes de separação. 1, 2, 3 e 4. Nós vamos fazer 2 carreiras com 4 correntes de separação. Que então, vai e volta, tá bom? Eu vou fazer aqui as 2 e já eu retorno com você. Já fiz aqui as 2 carreiras com 4 correntes, eu fui e voltei. Agora, nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma carreira com 3 correntes e a próxima você vai fazer com 2 correntes, ok? Então, eu vou com 3 correntes e volto com 2, e aí eu vou retornar com você. Então, eu fui com 3 correntes e voltei com 2. Agora, eu subo aqui as 3 correntes e nessa carreira aqui eu vou fazer só uma corrente de separação. Então, eu vou fazendo uma corrente de separação, ponto alto sobre ponto alto, e quando eu voltar, vou voltar sem fazer nenhuma corrente de separação. Vou fazer só ponto alto sobre ponto alto na próxima carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa, vou voltar fazendo a outra e já volto com você. Então, fiz aqui a carreira fazendo uma corrente e voltei fazendo a carreira apenas de ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer cordão de correntinhas para prender aqui do outro lado. Vou fazer aqui 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ó, no meu caso, gente, ó, 20 correntes... Não pode ficar repuxado, tá bom, gente? Tem que deixar aqui uma quantidade que não fica repuxada a peça. Vou fazer mais 2 correntes aqui, vou fazer 22. Ok, ó? Deixa eu mostrar aqui pra você. Tá vendo que não tá repuxado? Então, 22 correntes pra mim é o suficiente. Mas se você vê aí que você precisa fazer mais, não tem problema, você pode fazer, tá? Vem aqui onde eu tenho a terceira corrente e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio.
fiz a corrente, vou cortar o fio. E agora a gente vai fazer um acabamento aqui em volta aqui da nossa peça, ó. Vou fazer um acabamento aqui nessa parte. Então, eu vou pegar aqui o fio, a gente fazer o acabamento. Fiz aqui a laçadinha inicial, vou vir bem aqui onde a gente fez o nosso primeiro ponto baixo e vou prender o meu fio bem aqui, ó, fazendo um ponto baixo. No próximo, faço ponto baixo. Vou fazer aqui picô, tá? No próximo, aliás, no próximo ponto aqui lateral, né? Então, eu vou fazer um picô. No próximo ponto lateral, faço ponto baixo, faço picô. Esse aqui vai ser o nosso acabamento, tá bom? Vai ser pontos baixos com picô. Faço aqui meu picô. No próximo espacinho, ponto baixo. Subo as 3 correntes e faço o meu picô. No próximo ponto lateral, a mesma coisa. Então, eu vou seguir fazendo isso aqui, ó. Só pra dar um charmezinho aqui na nossa peça. E aí, gente, aqui na parte aqui que a gente tem essa alça, vai ser a mesma coisa, tá? Você vai fazer ponto baixo com picô por toda a extensão aqui desse cordão, tá bom? Aí, você vai vir aqui e fazer a mesma coisa. Quando você chegar aqui, eu vou retornar com você. Cheguei aqui do outro lado, ó. Vou fazer o ponto baixo aqui, onde eu prendi o fio no ponto baixo. Faço o meu picô. E aí, gente, eu vou cortar o meu fio. Faço uma corrente, vou cortar o fio. Deixa um pedacinho maior pra você esconder bem aqui essa ponta. Tá bom? Eu já vou pegar aqui a tampa pra mim encaixar aqui a nossa capa pra vocês verem como que ficou. Bom, meninas, então, ó, a minha capa ficou assim. Deixa eu virar aqui, ó. A minha capa, gente, a minha tampa tá quebrada aqui, ó, na lateral. Mas eu acho que dá pra ver aí como que ficou aqui nessa parte também. Tá? Eu ainda não arrematei os fios. Não dá pra fazer com a mão só, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula, tá bom? Não se esqueça de deixar o like. Beijos, fique com Deus e até a próxima.